Hoje a gente vai te ensinar uma das estratégias mais fáceis para você cuidar e economizar o seu dinheiro, para que você possa construir um futuro financeiramente melhor, para não passar por que a gente já passou até aprender tudo que a gente sabe hoje em dia. Como nós não nascemos ricos, a gente teve que aprender na marra como guardar e cuidar melhor do nosso dinheiro. Então o primeiro passo para isso é algo que muitas pessoas esquecem, mas é de longe o aspecto mais importante de se lembrar, que é que as finanças pessoais são pessoais. E é por isso que a primeira coisa que você precisa fazer é saber o seu porquê. Tipo, por que você ainda não deixou o like no vídeo e se inscreveu aqui no canal, né? Se você tivesse feito isso antes, você receberia vários conteúdos exatamente como esse toda quarta-feira. Mas brincadeiras à parte, para você saber o seu porquê, você precisa responder essa pergunta. Por que você quer melhorar o seu dinheiro? A maioria das pessoas vai dizer, eu quero ser rico. Mas por que você quer isso? Se você realmente quer ser capaz de administrar seu dinheiro, você precisa ir muito mais além do que isso. Porque a verdade é que quando se trata de finanças pessoais, sempre vai ter momentos em que você vai querer desistir, mas é o seu porquê que vai te manter motivado. Como por exemplo, eu e o Lucas, por muito tempo, a gente pensou da mesma maneira que todo mundo. 90% das pessoas acham que o caminho já está definido, porque foi isso que a sociedade fez a gente pensar. Eles fazem a gente acreditar que basicamente nós temos que trabalhar até morrer, ou aposentar, o que vier primeiro. Mas um dia, enquanto eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, me deparei com um título que falava: alcance sua liberdade financeira. Isso não foi só a minha salvação, mas também da minha família. Eu aprendi e entendi que não precisava trabalhar pelo resto da minha vida. Eu nem sempre precisava trabalhar por dinheiro. Ao invés disso, eu posso fazer meu dinheiro trabalhar para mim e construir a liberdade de trabalhar quando e onde eu quisesse. E foi isso que não só convenceu o Léo, mas também me convenceu a levar as finanças pessoais mais a sério e realmente fez a gente se aprofundar mais nisso. E é claro, no começo foi bem difícil e ainda tá sendo, porque a gente não chegou na nossa meta aqui ainda, né, Léo? A gente tá deixando de ir pras festas com os amigos, a gente não tem um carro do ano, na verdade, não trocamos de iPhone todos os anos e também a gente não gasta com quem a gente quiser, mas é o nosso porquê que mantém a gente motivado todo o santo dia. E o nosso eu do futuro vai ser muito grato por isso. Então hoje talvez você queira comprar uma casa, talvez você queira viajar pelo mundo, ou apenas queira se aposentar aos 35 ou 45 anos, em vez de 65 anos. Mas tudo isso só vai ser possível se você aprender a administrar seu dinheiro sem esforço com essa estratégia. Se tiver um forte porquê. Ou então se você divulgar tigrinho, né? Aí fica mais fácil. Mas se você não tá nesse patamar depois de ter o seu porquê, a maneira mais fácil de administrar o seu dinheiro é parar de tratar suas finanças pessoais como pessoais e me ouvir. Então, a gente gosta de administrar nossas finanças pessoais como um negócio, porque o principal objetivo de todo negócio é ter lucro, que é o que você quer fazer, né? Mas imagina um negócio tentando ter lucro sem saber onde vem sua renda ou saber o que está acontecendo com o seu dinheiro. É como tentar lançar um dardo no escuro, onde 99% das vezes você vai errar o alvo. O problema é que é assim que a maioria das pessoas administra suas finanças pessoais. Elas não controlam nada. Elas podem tentar fazer alguma matemática mental, como se pensasse, estou ganhando 3 mil reais por mês. Eu com toda certeza posso pagar por esse relógio de R$1.000. Mas eles esquecem que já falaram isso 5 vezes no começo do mês. E depois se perguntam por que não consegue economizar nada. Mas tem um jeito de você mudar isso, que seria você tratar a sua vida pessoal como um negócio. As empresas têm muitas demonstrações financeiras diferentes, mas para o nosso caso, vamos focar em apenas 2 delas. A primeira é a demonstração do fluxo de caixa. Isso parece muito técnico e sofisticado, né? Mas os conceitos são bem básicos e diretos. Para começar, primeiro você precisa ter uma planilha, que você pode criar ela no Google ou então no Excel. Mas caso você não queira fazer todo esse processo, você pode usar a nossa aqui. Está disponível aqui no primeiro link da descrição. Inclusive, tá com uma promoção muito boa. O primeiro passo para a gente fazer nosso fluxo de caixa é dividir nossa renda, que aqui na nossa planilha tá como receita. E receita, para quem não sabe, não é aquela de bolo não, tá? Receita basicamente é qualquer dinheiro que tá entrando no seu bolso. A cada mês pode ser o seu salário, seus dividendos, suas pensões, seu aluguel, tanto faz, desde que esteja entrando dinheiro no seu bolso. Aqui na planilha a gente colocou R$3.500 para salário e R$500 para dividendos. Então nesse caso, minha renda mensal é de R$4.000. Então agora que a gente já sabe quanto ganha no mês, bora ver quanto a gente gasta, que são nossas despesas. Eu acho que isso é algo que muitas pessoas ignoram, mas é de longe o aspecto mais importante das finanças. Eu tenho alguns amigos, né, que estão ganhando muito bem hoje em dia, mas ao mesmo tempo eles ainda estão quebrados, né, porque pagam dívidas, porque simplesmente ignoram essa parte. A realidade é que não importa se você está ganhando 100 mil por mês ou 1 milhão por ano.
Se você gasta mais do que ganha, isso vai ser irrelevante. E a melhor maneira de você pensar sobre isso é, imagine que você vai pular de um avião e você tem um paraquedas. E por algum motivo, ele tem um monte de furos. E obviamente, se você usar ele não vai funcionar e você vai cair direto. Então, para você usar ele da melhor maneira e sobreviver, você precisa ser capaz de localizar cada furo no paraquedas antes de poder tampar os buracos. E a lógica das despesas é a mesma coisa. Se você quer economizar e ter um dinheiro sobrando, você precisa localizar as suas dívidas e tapar elas. Não esquecer elas, mas sim pagar no caso, né? Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu percebi que tinha muitas despesas nas quais eu nem sabia a existência. E a maldita TIM tava lá, tá? Com os planinhos que eles assinam e você nem percebe. Mas tá lá, ó, todo mês cobrando e aumentando a dívida. É por isso que essa etapa é tão importante, porque você é forçado a encarar os números. Então aqui a gente divide as despesas em 4 categorias: fixas, variáveis, extras e adicionais. Aqui a gente não tá construindo a planilha, tá? Mas caso você queira aprender o passo a passo de como fazer ela, a gente tem um vídeo exclusivo dessa nossa planilha. Então depois dá uma passadinha lá. Bom, mas agora aqui nessa etapa é onde você vai colocar todos os seus gastos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um aluguel, é 2.500, R$100 de internet, 150 de luz, 450 com o restaurante. Eu decidi comprar um sapato e gastei R$300. E eu sei que isso parece muito chato, mas esse pequeno trabalho pode literalmente ser a diferença entre você economizar milhares de reais ou não. Quando terminar esse resumo de fluxo de caixa, você verá a sua receita mensal total e suas despesas mensais totais. E aqui essa parte mais importante. É isso que todo negócio foca, o valor líquido. O ideal é que você veja um número positivo aqui, que seria ficar verde, né? O que significa que você tem um superávit de fluxo de caixa e mais dinheiro entrando no mês. Então sua receita superou suas despesas. E isso é uma coisa muito boa, Ótima, né? Mas como você pode ver, não é isso que temos aqui. A realidade é que muitas pessoas têm um número negativo, ou talvez seja zero, especialmente quando você está começando sua jornada financeira pessoal. Mas não tem problema estar em torno de zero, tá? Mas você tem que tentar deixar esse número o mais alto possível dentro do razoável. Mas se o seu caso for um número negativo, como esse do exemplo, significa que é um déficit orçamentário. E isso não é ótimo. Então, se esse for seu caso, não se preocupa. É por isso que identificamos todos os furos no paraquedas. E é isso que vamos consertar agora. Apesar de a gente não gostar de dividir despesas essenciais das não essenciais, porque isso vai de pessoa a pessoa, quando você está nesse tipo de situação, você é obrigado a fazer isso, para você conseguir cortar o que não é necessário. Então, para você decidir isso, você primeiro precisa entender o que é uma despesa essencial e uma que não é. As essenciais, de forma rápida de entender, é uma necessidade que você é obrigado a pagar, mesmo se perder seu emprego. Tipo, o aluguel é uma necessidade, compras de supermercado são uma necessidade, luz é uma necessidade. Agora, o não essencial é algo que não é absolutamente necessário para sobreviver. Como, por exemplo, jantar fora, um tênis caso você já tenha um em bom estado, viagens necessárias e até mesmo a Netflix que você paga. E uma coisa muito importante de falar aqui é não confunda luxo com necessidade, tá? Hoje muitas pessoas transformam luxos em algo necessário, então analisa isso com muito cuidado. E quando você realmente analisa tudo, só olhar para suas finanças dessa forma pode ser um pouco chocante. Tipo, cara, eu gastei R$400 comprando FIFA Coins. Quem tá ligado, né? Esse tipo de reação acontece muito, tá? Mas tudo bem, faz parte do processo. Neste ponto, queremos ter certeza que nossas necessidades ocupam uma parcela maior de nossas despesas do que nossos desejos. Porque se os desejos são maiores, então isso é o que você precisa arrumar agora. Mas independentemente de qual despesa for maior, seu objetivo nessa etapa é eliminar, ou pelo menos reduzir, né? O máximo de despesa o mais rápido possível e tentar ter um superávit no seu fluxo de caixa. O truque é executar esse número todos os meses até você desenvolva o hábito de gastar menos e ter um lucro do orçamento com suas finanças sob controle, que parece ótimo e realmente motivador, mas você provavelmente vai desistir em 1 ou 2 meses. E aqui a gente tá sendo super sincero, tá? Agora você provavelmente se sente realmente motivado para começar, mas você vai ficar desanimado e com medo de executar seu orçamento depois de um tempo, porque não quer encarar a realidade. As contas do cartão de crédito, os empréstimos que você fez, ou então as prestações do carro que você deve. Por exemplo, a geração Z, a nossa geração, é uma das que mais tem dívidas e que tem um patrimônio negativo. Então, tem uma boa chance de que você frequentemente pensa, qual é o sentido disso? Se eu economizar R$200 por semana, como isso vai me ajudar? E a verdade é que não vai.
sendo sincero, não vai ajudar muito agora. E acho que essa é a mentalidade que faz com que as pessoas não queiram assumir o controle do seu dinheiro mais cedo. Elas não veem as vantagens no curto prazo, porque realmente não tem muitas. A estratégia é mudar o seu modo de pensar do curto prazo e, em vez disso, focar no longo prazo, no horizonte de 20, 30, 40, 50 anos no futuro, onde o dinheiro vai estar economizando agora, tem tempo para ele crescer mais. Não olhe para o dinheiro como uma forma de comprar coisas físicas. Ao invés disso, comece a olhar para o dinheiro como uma forma de comprar tempo e a liberdade. Te garanto que isso vai ser libertador. O que ajudou a gente a fazer essa mudança foi a segunda demonstração financeira empresarial, o balanço patrimonial. O que isso faz é basicamente rastrear o seu progresso geral de riqueza, como o seu patrimônio líquido, e ver se esse progresso realmente mudou a maneira como eu penso hoje em dia. Para isso, você pode criar uma planilha com 3 partes. Primeiro, seus ativos, ou seja, tudo que faz entrar dinheiro no seu bolso. Segundo, os seus passivos, tudo que tira dinheiro do seu bolso. E terceiro, o seu patrimônio líquido, que é os seus ativos menos os seus passivos. Aqui a gente vai usar a nossa planilha, que é exclusiva para isso. Mas infelizmente a gente não está disponibilizando ela ainda, né? Mas caso vocês queiram ela, comenta aqui eu quero, que a gente pode estar colocando ela para jogo. Mas então, basicamente nessa primeira parte você vai colocar o valor dos seus ativos, como a gente já explicou tudo que faz entrar dinheiro no seu bolso, seja seu dinheiro, suas ações, seus investimentos e seus imóveis. Então aqui no final você vai ver seu valor total de ativos naquele mês. Agora você vai descer e vai preencher seus passivos, ou seja, tudo que tira dinheiro do seu bolso, como sua dívida de cartão de crédito, seus financiamentos de carro, seus empréstimos e mais algumas coisas. Mas depois que você terminar com isso, automaticamente todos os nossos ativos vão ser subtraídos pelos passivos, para nos dar nosso patrimônio líquido total naquele mês. Você pode ver nesse gráfico aqui. Isso mostra onde você está aí para te ajudar muito no longo prazo. É isso que ajudou muita gente a ser capaz de trabalhar para aumentar isso constantemente. Isso força a gente a olhar para o quadro geral e faz querer economizar e investir mais dinheiro para ter um conforto maior. Mas a parte mais importante é definir metas de patrimônio líquido. Talvez seu patrimônio líquido seja 30 mil reais agora e você pensa, ok, agora eu vou economizar 200 reais por mês. Mas aí você corta alguns gastos e agora quer aumentar isso para 300 reais por mês. Então até o final do ano você pode aumentar o seu patrimônio líquido para 33 mil reais 600, o que é uma evolução e tanto. Mas claro, isso é só um exemplo. A gente particularmente preferiria que você estabelecesse metas ainda maiores. Porque tem uma frase que a gente gosta bastante, que é: mire na lua, porque mesmo se você errar, você estará entre as estrelas. Então pensa nisso. E também tenha em mente que o seu patrimônio líquido não vai sempre aumentar, vai ter momentos em que ele vai diminuir. Talvez você tenha saído de férias ou comprado presentes para as pessoas, então é normal ver ele cair de vez em quando, contanto que no quadro geral ele esteja aumentando. Lembrar de si mesmo, do seu porquê e apenas focar no quadro geral, no objetivo maior, vai motivar você a continuar fazendo o orçamento, porque você fará uma de duas coisas. Você vai realmente consertar o problema e começar a aumentar sua riqueza, ou você vai parar de usar o orçamento e simplesmente não pensar mais sobre isso. Então seu patrimônio líquido vai começar a cair. O que me leva a algo que você tem que começar a aceitar. E é que mesmo se você estiver tentando o seu melhor para conseguir mais dinheiro, às vezes você pode sentir que ainda não está fazendo o suficiente. Isso pode ser porque você não sabe como se organizar financeiramente. Então assista esse vídeo aqui e aprenda a melhor maneira para isso.